Olá, tô na área para a gente falar de saúde. Como é que anda a sua saúde, hein? Olha só, o nosso assunto principal hoje é intestino. Você sabe como tratar bem o seu? Então calma, que o Dr. Décio está aqui comigo e vai ajudar a gente a desvendar tudo sobre esse órgão tão importante. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e tentar esclarecer dúvidas. Doutor, eu falei que o intestino é um órgão bastante importante. É isso mesmo? Ele é fundamental. O intestino é responsável por uma parte do intestino por digestão, outra parte por absorção daquilo que nós comemos. Então, ele vai dar para nós a energia que necessitamos para o dia a dia. Agora, doutor, às vezes a gente fica em dúvida, né? Será que o que a gente come faz bem para o intestino? Será que come mais coisas ligadas ao carboidrato, a mais fibra? Como é que a gente trata bem esse órgão, então? Esse órgão é um órgão assim, que ele tolera bem as coisas, mas ele tem preferências. Então, o que é saudável para o intestino? Saudável para o intestino é fibra. Tá? Na realidade, as fibras, elas contêm uma boa quantidade de energia, elas contêm também uma coisa muito importante para o intestino, é que essas fibras, elas estimulam o funcionamento intestinal, elas absorvem uma série de metabólitos, substâncias que podem, inclusive, fazer mal para o indivíduo, e essa absorção que essas fibras fazem é importante na prevenção de algumas doenças. Quais, por exemplo, doutor? Por exemplo, o câncer de intestino. Os indivíduos que têm uma dieta rica em fibra, raramente, dificilmente eles vão ter câncer de intestino. Obviamente existem os fatores, existem fatores genéticos e assim por diante. Agora, você pega, por exemplo, a população africana, tá, da África, onde lá a dieta basicamente ela é muito rica em fibras, o câncer de intestino é raro. Uma outra coisa, a importância da alimentação é na modulação da microbiota. A microbiota é aquele conjunto de pequenos de bactérias, vírus e outras substâncias e outros micro-organismos que existem no intestino, que tem uma série de ações muito importantes na manutenção do nosso bem-estar. Agora, doutor, o senhor tocou em vários assuntos bastante importantes. Eu queria até retomar a questão do câncer do intestino, porque é o segundo câncer que mais acomete mulheres e o que mais acometem os homens também. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. A gente consegue prevenir esse tipo de doença, o câncer? Sim, consegue. Através de uma dieta adequada, a gente consegue prevenir, através de exames preventivos, que é a colonoscopia, que é um exame extremamente importante e não é um exame difícil de fazer. Ele é um exame que, sob a condução de profissionais habilitados, é um exame que não vai te machucar, não vai causar nenhum tipo de problema para você. E através dele, a gente consegue detectar lesões que podem ser, ao longo do tempo, se transformar num câncer intestinal. Então, indivíduos, por exemplo, que têm história familiar de câncer de intestino, devem fazer, estão indicados a colonoscopia. Hoje em dia, os indivíduos acima de 45 anos, eu particularmente acima dos 45 anos, eu indico, pelo menos, fazer uma colonoscopia. Uma vez que eu receba o resultado, eu posso planejar uma estratégia de segmento de longo prazo, com intervalos entre exames, no sentido de prevenir esse câncer de cólon. Se descoberto antes, né, doutor? O diagnóstico precoce é super importante nesse caso também. Você consegue curar o indivíduo, você consegue barrar a progressão do câncer de intestino e, consequentemente, o indivíduo ele vai ter o benefício, tá, de ter feito uma avaliação preventiva. A gente está é muito intuitivo fazer a avaliação preventiva das alterações cardiológicas, todo mundo faz teste ergométrico, etc. Na realidade, a gente tem que pensar preventivamente todo o nosso organismo. Então, tudo que a gente pode fazer de avaliação preventiva, a gente deve fazer. A gente sabe que para cada centavo que a gente gasta em prevenção, a gente economiza valores muito mais significativos depois. Doutor, e a gente consegue também viver de uma forma mais saudável, né? Quando a gente pensa no nosso futuro, no nosso envelhecimento, é planejar. Eu acho que hoje em dia a medicina ajuda muito nesse planejamento de uma vida mais saudável. O senhor falou de alguns fatores também de risco, o álcool pode ser também?
Fator de risco Sim, para o desencadeamento do sim. câncer? O álcool, o tabagismo, esses são elementos que realmente nunca, eles não fazem bem. Na realidade, é uma coisa que nós temos que carregar conosco como uma coisa intuitiva. Tá? Álcool em excesso e cigarro, você nunca vai ter benefício com isso. Para nenhum órgão, né, doutor? Para a saúde de Nenhum órgão. ninguém. Então, ó, se você faz uso dessas substâncias, álcool, cigarro, tá na hora de abandonar e caminhar para uma vida mais saudável, como o doutor Décio está falando para gente. E é claro, fazer essa verificação de exames, check-up, é muito importante em qualquer fase da vida. Doutor, quem sofre de síndrome do intestino irritado, o que acontece com essa pessoa? Na realidade, essa síndrome é uma síndrome que vem crescendo a prevalência e incidência nas populações. Né? É cada vez mais frequente, é muito mais frequente na mulher do que no homem, bem mais frequente na mulher do que no homem, e ela tem algumas características muito peculiares, são muito típicas dela, que é a dor abdominal associada à mudança do hábito intestinal, ou para constipação, ou seja, o intestino preso, ou para o intestino mais solto, para aquelas fezes mais diarreicas. Semelhante a uma diarreia, né? Não é necessariamente uma diarreia, mas assim, vai várias vezes ao dia ao banheiro, muda a característica das fezes, as fezes começam a ficar mais amolecidas. Então, se isso for acompanhado de dor abdominal, tá certo? Numa certa frequência a um determinado tempo, a gente pode começar a considerar que esse indivíduo possa ter síndrome de intestino irritado. E tem tratamento, doutor, para isso? Tem. Para isso, o tratamento costuma ajudar bastante os indivíduos, tanto para a dor quanto para a regularização desse ritmo intestinal que ficou modificado. Doutor, muitas pessoas hoje fazem dietas sem ajuda médica. Isso também pode prejudicar, né? Às vezes com muitas restrições, dietas com poucas calorias ou muito poucos nutrientes aí. Isso pode trazer um certo prejuízo também para o intestino. Veja, o mais importante que as pessoas têm que ter em mente é que o equilíbrio é o objetivo que todos devem alcançar. Então, a dieta ela deve ser equilibrada. Então, dietas da moda, tem muita gente que tira o glúten da dieta, muita gente tira a lactose da dieta sem a mínima necessidade. Sem a mínima necessidade. Então, para tudo isso, deve ter orientação, deve ter um diagnóstico, tá? Normalmente feito por um médico, e através desse diagnóstico você vai orientar se existe ou não a necessidade da dieta e que tipo de dieta esse indivíduo deve fazer uso. E a alimentação, doutora, deve ser planejada também individual, né? Porque às vezes as pessoas acabam procurando na internet, pega do vizinho, do amigo, e aí depois vê uma consequência bastante negativa para a saúde. Então, o acompanhamento médico individual é imprescindível. Isso veja, não tem o mínimo sentido você fazer alguma coisa que você não sabe qual é a consequência. Não é porque essa dieta fez bem para determinada pessoa que vai se repetir em outra. Porque o ser humano, ele é individual. Ele tem a sua genética, ele tem o seu meio ambiente. Então, esses fatores são muito individuais. Então, a resposta, tanto a medicamentos, quanto a, eventualmente, planos comportamentais, orientações que o indivíduo acaba utilizando de como se comportar no dia a dia, acabam influenciando de uma maneira diferente as pessoas. Agora, doutor, o senhor falou também sobre a microbiótica intestinal, e aí entram em cena os probióticos e os prebióticos. Vamos falar, começando então, sobre os prebióticos. O que seriam isso, doutor? A microbiota intestinal, ela pode ser, existe uma coisa chamada eubiose. O que é eubiose? É o equilíbrio. Essa microbiota que ela está em equilíbrio, produzindo substâncias que vão ajudar na nossa imunidade, na nossa defesa, produzindo nutrientes, produzindo vitaminas, produzindo uma série de substâncias que vão combater germes patogênicos que entram no nosso intestino e assim por diante. Se por algum acaso esse equilíbrio é rompido, tá? Perde esse equilíbrio, a gente chama de disbiose. Uhum. A disbiose nada mais é que uma alteração tanto da composição, do ponto de vista de quantidade e qualidade do tipo de micro-organismo que você tem. Começa a predominar, vamos chamar das bactérias do mal, quanto as bactérias do bem, para a gente entender. Tá? Então, existem como a gente recuperar
trazer de volta as bactérias do bem. Um dos pontos é a dieta. Uhum. Um dos pontos... É a ingestão de alguns alimentos, doutor? Entre eles, os pré-bióticos. O que é o pré-biótico? É um tipo de fibra. Nem toda fibra tem uma ação pré-biótica. Existem algumas fibras que têm ação pré-biótica. Essa ação pré-biótica, ela, por exemplo, ela ajuda a produzir substâncias de defesa, ela ajuda a enriquecer as bactérias que têm que trabalhar para o bem, ela ajuda a melhorar a imunidade, ela ajuda a recuperar o que a gente chama da barreira intestinal, que é uma coisa física, como se fosse um muro que impede que substâncias metabólicas, toxinas, penetrem no intestino e sejam absorvidas. Então, o pré-biótico tem essa função. E onde a gente encontra essas fibras, doutor? Na nossa comida, no nosso dia a dia. Existem nos supermercados e em farmácias fibras pré-bióticas. Também É de fácil acesso, então, né? Por exemplo, se o senhor falou nas nossas comidas, por exemplo, em frutas, algumas verduras. Exatamente. E o probiótico é um pouco diferente. O probiótico são micro-organismos vivos, tá? Que, dados na quantidade correta, provocam um bem-estar para o indivíduo. O probiótico, ele funciona enquanto você administra, ele não coloniza a mucosa. Então você vai dando, ele entra dentro do nosso intestino e vai exercendo sua ação. E enquanto você estiver dando, ele vai exercendo sua ação. Quando você para de administrar o probiótico, ele vai diminuindo sua quantidade e ele some. Então é de fora para dentro. É de fora para dentro. Então, nesse período, o que ele vai fazer? Ele vai tentar normalizar a flora intestinal, combatendo a presença de bactérias, que a gente chama de bactérias patogênicas, ajudando você a voltar ao que eu chamei anteriormente de eubiose, ou seja, o equilíbrio dessa flora intestinal. Então, ele funciona, vamos assim dizer, como um instrumento, uma ferramenta para ajudar o ser humano a normalizar a sua microbiota. Doutor, muitas pessoas fazem em casa, se eu estiver enganada sobre os probióticos, aquele kefir, né? E acaba consumindo isso, cultivando, são bactérias, né? E tomando isso. Mas o senhor falou que tem que ter uma medida exata. Exato. A gente sabe que tem que ser pelo menos 1 bilhão. A gente administra 1 bilhão dessas bactérias. Porque, obviamente, ao longo do caminho que vai da boca até chegar no intestino grosso, tá? Muitas delas são destruídas. Na realidade, a gente dá muito mais, tem que chegar a 1 bilhão lá embaixo. Tá? Então, ao longo, elas vão ser destruídas pelo suco gástrico, pela motilidade intestinal, pelos sucos intestinais. Mas, no final, você tem que fazer chegar lá embaixo uma certa quantidade que ela vai conseguir agir contra aquelas bactérias que estão quebrando aquele equilíbrio do seu intestino. Doutor, em algumas culturas, pessoas até mais velhas, até minha avó fazia esse kefir, que falava que era para fazer uma limpeza no intestino. É mais ou menos por esse caminho ou não é por aí? Não é uma limpeza, na realidade, né? Não é uma limpeza. Quer dizer, poderia ser uma limpeza de bactérias ruins, mas ele vai ajudar o seu intestino a recuperar, tá certo? A recuperar o que a gente chama da flora normal. Ele vai recuperar a nossa ecologia, vamos entender assim. Para quem está com algum problema, por exemplo, síndrome do intestino irritado, ou, igual o senhor falou, está um pouco descompensado, o intestino desregulado, isso seria indicado, então? Sim, a gente indica probiótico em várias situações. Hoje em dia, na realidade, a gente sabe que a microbiota intestinal está relacionada a uma série de doenças, alterações psicológicas, alterações endocrinológicas, alterações cardiológicas, fora as alterações intestinais, alergia, por aí vai. É muito ampla, é muito grande a importância dessa microbiota e na regulação desses diversos órgãos do ser humano. Ele está ligado tanto à melhora, quanto eventualmente ao aparecimento dessas doenças. Então, os probióticos são muito importantes nesse sentido quando o indivíduo, a gente deve ter que tomar probiótico todo dia. O probiótico, em tese, dificilmente vai fazer mal ao ser humano.
É isso que eu ia perguntar. Como você falou que tem uma recomendação, uma medida exata, né? Como a pessoa sabe qual a quantidade que deve ingerir, quando deve ingerir? Existe uma posologia aí para isso? Na realidade, os probióticos que são hoje em dia fornecidos, o que a gente encontra nas farmácias, eles já têm a quantidade certa. Tá? Porque o processo todo de fabricação, a tecnologia de fabricação desses probióticos, como embalar, como preservar, elas são realmente muito complexas. Muito complexas. Então precisa tomar cuidado aonde você está comprando esse probiótico. Porque muitas vezes o probiótico é manipulado, o probiótico que vem de algum lugar que não tem uma referência e... Aí não vai adiantar, né? Pode ser uma cepa que na realidade ela não tem ação probiótica, ou pode ser uma quantidade que é muito menor daquilo que efetivamente o indivíduo necessita, e assim por diante. Então a gente precisa tomar cuidado e comprar os probióticos de algum lugar efetivamente de referência. Porque, como eu falei, esse processo de fabricação, não só da cepa probiótica, mas como a sua conservação, a sua colocação dentro de uma pílula e assim por diante, ela é extremamente complexa. Agora, doutor, o senhor falou dessa atenção que a gente tem que ter com o intestino, porque às vezes a gente acaba depositando nossa atenção para o coração e outros órgãos, né? Essa atenção tem que começar desde pequeno, por exemplo, já introduzir uma alimentação mais saudável? Veja, os estudos mostram que, por exemplo, crianças que amamentam têm uma microbiota muito mais saudável do que, por exemplo, crianças que recebem fórmulas muito cedo. A gente forma a nossa microbiota até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos de idade, a microbiota está formada, é basicamente aquilo ali. É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua. Então, isso é muito importante. A amamentação é uma coisa extremamente importante na criança, o tipo de alimento que vai dar, procurar não usar medicamentos na criança só quando for absolutamente necessário. Criança que toma antibiótico, quando você compara com crianças que não tomam antibiótico, a microbiota é totalmente diferente. A evolução é diferente, o aparecimento de doenças é diferente e assim por diante. Então, quanto mais precocemente você fizer medidas importantes de manutenção da tua microbiota, mais saudável você vai ter no indivíduo adulto. E evitar os produtos industrializados também, né, doutor? Que são carregados aí de sódio, corantes, conservantes e fazem mal para a gente. Veja, existe hoje em dia uma cultura muito grande em relação a isso. Existem produtos e produtos, existem qualidades e qualidades diferentes. Obviamente, quanto mais natural é a sua alimentação, e os estudos mostram isso, comparando uma dieta do tipo dieta mediterrânea, ou comparando com a dieta do indivíduo ocidentalizado, tá? A dieta, por exemplo, do americano, do brasileiro, etc., é muito diferente a qualidade da microbiota. A microbiota do indivíduo que come mais fruta, verdura, legumes, ela é muito mais rica em quantidade, em qualidade, as bactérias benéficas, elas predominam e assim por diante. Então, realmente, isso aqui é uma coisa muito importante. A gente tem que se cuidar, esse é o recado, né, doutor? Cuidar da alimentação, cuidar do nosso intestino, não relaxar. Doutor, infelizmente nosso tempinho chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a sua participação e fazer um novo convite. Posso fazer? Pois não, com o maior prazer. Volte sempre que for preciso, sempre que tiver novidades aí pra gente, para os nossos telespectadores, né, gente? Que é muito bom poder contar com as suas orientações aqui. Agradeço o convite e estamos à disposição. Eu agradeço também a sua participação aqui comigo e com o Dr. Décio. E olhe, fique bem, faça igual o doutor falou, hein? Cuide sempre da sua saúde. Até nosso próximo encontro. Tchau!